Bom dia. A pedido dos alunos, né, que falaram do tempo do vídeo, vou tentar ser o mais breve possível, que eu tenho um problema de falar muito. Imagine na sala de aula, não deixo nem os alunos falarem. Ok, como prometido, a revisão, né, da avaliação, né, que foi passada. E aí, na primeira questão da interpretação, né, de cenas de rua de Ângela Lago, nós interagimos com uma provinha, né, do N1, valendo 10, onde foi realizado 15 questões para entendimento geral da obra e, principalmente, a questão da interpretação de texto, que era o nosso foco maior. E, mediante aos resultados, né, foram bem positivos, foram poucos alunos que não conseguiram alcançar, muito pouco mesmo, e eu fiquei muito feliz, porque eu acredito que o debate e vocês realmente realizaram a leitura do material. Na primeira questão, uma coisa também que eu queria esclarecer é em relação a algumas questões, eu tinha centrado o negrito, né, e passado um traço embaixo, como vocês podem visualizar aí agora. Uma pena que lá, quando eu passei por Google Formulário, não apareceu algum destaque. Tanto é que veio um aluno no meu PV e comentou, né? Professora, eu não estou conseguindo ver qual é a palavra. Então, eu fui lá e falei com ele, né? Mas aqui, vocês vão ter uma visão melhor sobre as questões. Aqui, nessa primeira, entende-se a partir da obra, cenas de rua, né, um contexto multidimensional existente, era uma composição onde você ia estar aferindo a questão denotativa e conotativa, que foi palco do nosso debate, né? E claro que essa questão é universal da leitura informal e formal, né? Todo mundo conhece que uma linguagem informal é aquela que nós utilizamos no cotidiano, né, do dia a dia. E a linguagem formal é aquela quando eu me dirijo a autoridades. Isso aí a nível nacional, todo mundo conhece essa opção, né? E aí, o que foi debatido realmente, né, no texto foi a questão denotativa e conotativa. Denotativa quando ela é real e conotativa quando ela tem um sentido figurado, né? O sentido metafórico da linguagem, né? A Amazônia é o pulmão do mundo. Então, é esse sentido conotativo que, ao mesmo tempo, emprega um poder real, né, ao termo e significado. Ah, professora, mas geralmente tem frase que tem a conotação e a denotação. O português, ele tem disso, né? Ao mesmo tempo que ele diz, ele também não diz. Ao mesmo tempo que ele tem uma regra, ele também deixa de ter essa regra, né? Tem as exceções. Olha o uso da crase. Quantas regras, né? E, ao mesmo tempo, ela tem a regra da regra. Então, é nesse contexto. A frase que era para ser analisada, para ser conferida a resposta correta, né? É noite, cercado por 4 carros verdes, com faróis acesos. Até aí, eu tenho o quê? Eu tenho uma mensagem denotativa, né? Mas, de repente, aparece um menino verde ao centro. Um menino verde ao centro. Se tivesse o menino com a roupa verde ao centro, aí sim eu teria uma linguagem denotativa. A partir desse momento aí, eu já sei que a opção é a letra B, né? É a questão conotativa. Espero que tenha acertado. Na segunda questão, considere as informações. Essa aí estava direcionada para o contexto da obra, né? Que nós fizemos debate 2 dias seguidos, né? O que seria o exceto 1? Os trechos, luta pela sobrevivência, era para confirmar, né? Era uma afirmativa. Os trechos, luta pela sobrevivência nas ruas e caminhar e dançar na corda bamba das ruas, pode ser compreendido no sentido conotativo? Claro, né? Um sentido metafórico. Então, automaticamente, eu tenho aí uma afirmativa positiva. Na frase
Infância perdida, o sentido da expressão sublinhada, infância perdida, corresponde ao de se está perdido em relação à obra, não. A infância perdida era a relação do menino, né? Que ele não estuda, ele não tem família. Então, é essa infância perdida, uma infância perdida nas ruas pela luta da sobrevivência, né? Então, essa daí, ela está incorreta. Eu já tenho a primeira, né? Correta, e a segunda, não. A terceira, as aberturas presentes nas imagens convidam os leitores a buscar significados que condizem com a sua própria experiência de vida. É porque, né? A autora empregou a aspa para indicar a precisa retomada de uma expressão no texto. É claro, a aspas, ela serve para destacar algo no texto. Então, automaticamente, né? Quando eu vou representar um autor, eu uso as aspas. Quando eu vou destacar alguma coisa no texto, eu uso aspas, né? Então, o que acontece aí? Nesse momento, se eu tenho uma aspa apenas, é porque eu tenho uma maior, né? Se eu tenho duas, eu tenho uma menor, que eu vou utilizar dentro. E ela utilizou justamente para chamar a atenção do interlocutor. Então, automaticamente, as duas afirmativas corretas são a 1 e a 3. Resposta D. Assinale a alternativa. Essa aqui é interessante. Que não foram utilizados nas frases do sentido figurado. Gente, olha o destaque. Quando eu trabalhei na UFPA, eu digitalizei algumas avaliações, né? E aí, o uso para tentar, esse não aí é para tentar confundir. O aluno está acostumado nas afirmativas, e de repente o que acontece? Não, né? E aí o foco dele fica meio que perdido. O que é que as frases que não foram utilizadas nas frases de sentido figurado? Eu quero aqui não está. Na B, infância perdida, o verde da esperança é conotativo, né? Eu quero aqui não. O vermelho representado, o sangue derramado nas ruas. O sangue derramado nas ruas, também conotativo. As fronteiras entre o menino e os carros, o escuro da noite, também conotativo, né? O que restou a nível não de entendimento global, porque eu também tenho um pouco de conotação, mas o que prevaleceu foi a denotação. Meninos de rua, que existe de forma real, a fome também e a desestrutura familiar. Resposta certa, A. Igualmente, um poeta, a autora, descreve sobre desigualdade, falta de humanismo, problemas sociais, abandono e a predominância. Professora, mas tem o informal, né? Não tem o formal, né? Em nenhuma análise. Mas, professor, o formal, né? A linguagem formal, ela não aparece, tá? A informal, quando você também, ela não faz parte, somente a partir do momento que você faz as interpretações, né? E aí, o que aparece no texto realmente? Né? De forma impessoal e objetiva, não. Nenhuma obra, para você partir para uma interpretação, ela é objetiva. Então, o que nos resta é a letra D, de forma pessoal e subjetiva, numa linguagem poética, emotiva, que faz você pensar, que faz você refletir. Quinta, né? Nós temos aí um conceito que está lá no artigo de Vygotsky 2000, onde ele vai trabalhar a questão do significado e do significante. No decorrer do debate, eu acredito que tenha ficado claro quem era o significante, que era o menino, e o significado eram todas as partes subjetivas, elencadas, né? Pela sua subjetividade, pela sua interpretação, né? Então, automaticamente o significado e o significante não eram as representações. Quando eu fiz o debate com vocês, eu deixei claro que o significado era o menino, né? De toda a obra, num contexto bem abrangente. Olha, uma coisa interessante, quando você vê uma prova de interpretação de texto, em qualquer ambiência, o que acontece? As respostas, elas são compatíveis uma com a outra. Esse é o problema. Mas tem uma que se sobressai. E quem participou do debate sabe que o menino de rua é que era o significado a partir
da criação da autora e as atribuições e possíveis elementos subjetivos elencados à sua representação na obra. Então, automaticamente, essa questão seria a resposta B. Outra coisa, geralmente, uma dica para você, geralmente em provas, né, que eu já ajudei também a fazer umas, a que vem com maior grau de conteúdo, é sempre ela a resposta correta, né, porque o aluno às vezes tem preguiça de ler e ele acaba errando. Só uma dica, hein? A número 6, nós temos aí outras considerações, inclusive a partir da ambientação do espaço da cena, né? Aqui é o contexto geral da obra. A intenção da autora era analisar como os seres humanos se entendem em nossa cultura e como o nosso conhecimento sobre o social, né? O indivíduo a ele incorporado e os sentidos compartilhados vêm sendo produzidos em diferentes momentos da nossa história. Perfeito. Nós comentamos sobre essa questão do passado, do presente, né, da contemporaneidade e do futuro. Essa aí está perfeita em relação à obra. A intenção era descrever desenvolvimentos, né, posteriores, mais preocupados com a representação como uma fonte para a produção de entendimento social? Claro! Olha, eu ainda destaquei de negrito o entendimento social, né? Essas duas aí estão perfeitas, positivas. Na terceira, em cada período o discurso produz formas de conhecimento, beleza? Objetos, sujeitos e práticas de conhecimento que são radicalmente diferentes de uma época para outra? Não, né? Não houve uma escala de mudança. O problema não foi sanado. Então, essa palavra bem aí destacada, radicalmente diferente, né? Ela está bem assim, visível. Nesse ponto aí, essa questão, ela não é positiva em relação à obra. Então, a resposta certa, se eu tenho a número 1 afirmativa e a número 2, é claro que vai ser a letra B. Na questão número 7, vou baixar aqui para a gente poder visualizar melhor, né? Vou botar aqui, colocar aqui em cima. O conhecimento sobre a questão do poder e conhecimento que foi selecionada para vocês, né? O que nós temos? Essa questão aí, eu acredito que para quem participou do debate, ficou bem clara essa relação aí de poder e conhecimento, né? E a B, vamos para a B, essa questão de força discursiva. Quem tem o poder domina. Olha as questões, vamos tirar a A nesse momento e vamos analisar a B, a C e a D. Olha, são palavras colocadas no texto para desnortear o seu pensamento, né? Uma vez eu fiz uma prova e aí apareceu a palavra inexoravelmente. Eu pensei que era algo grande, extenso. E aí eu marquei. E lá no fundo, quando eu cheguei em casa, os produtores, eles fazem isso. Eles colocam palavras no meio da questão para você sair do foco que você pretende. E foi isso que eu fiz na B, na C e na D. Foi essas palavras que eu coloquei. Olha, a B, as políticas públicas são favoráveis? Pelo amor de Deus, né, gente? Claro que não. Então aí, eu já estou fora. Não vou nem ler ela, né? Qual a proposição abaixo que sustenta essa amplitude de poder e conhecimento no texto? A C, o poder é bom e produtivo? Depende do ângulo que você analisa. Mas em relação à obra, não. O tipo de poder exercido ali, naquele menino, naquela sociedade ali perto, ele não é, né, favorável. Ele não é produtivo. Não existe controle. E o poder é apenas para mostrar, em relação aos meninos de rua, uma punição necessária de sobrevivência? Não existe controle? Claro que existe controle, né? Isso é algo universal. É uma amplitude transparente que existe o controle, o monopólio, né? Existem os cartéis da vida, em relação até no supermercado, em relação a qualquer ambiente, ok? Então, é claro que o que sobrou para você foi a letra A. Né? A resposta correta, o poder funciona de forma de uma cadeia. Ele circula igual a bola de neve comentada no debate. O poder irradia de cima para baixo, né? A minoria em cima e a maioria embaixo. Relações de poder permeiam todos os níveis da existência social e podem, portanto,
ser encontrados operando em todos os campos da vida social, né? Claro, resposta A. Aqui, na oitava, né, as cenas de rua mostra e apresenta claramente o quê? Né? O que nós temos aí? Nós temos o que a obra mostra claramente. É algo assim que você vê apenas a leitura da imagem, sem assistir ao vídeo e sem entrar na questão do artigo, você já vê claramente, né? E aí, nós temos essa questão aí, apenas suposições acerca do uso de cores quentes em imagens visuais? Claro que não. A autora ela quer chamar para algo mais forte, mais impactante, né? Que é a questão social. Letra C, análise de significado das cores da bandeira do Brasil? Ela representa, mas não faz totalidade da obra, né? Nós temos que ter essa consciência, tá? Nós temos que ter essa leitura universal. Letra D, resultados e soluções para a problemática em questão. Ela não fala em querer resultados. Inclusive, o texto nem tem falas, né? Então, não. E é claro que sobrou para nós o quê? Explicações gerais e subjetivas sobre o cotidiano de um menino de rua. Muito bem. Resposta correta, letra B. Na número 9, nós temos a questão que está bem destacada aí, ó, que foi comentado na obra, né? Sobre essas teorias de pensamento, essas correntes de pensamentos elencadas à obra. E aí uma palavra-chave, gente. Eu não ia nem perder tempo lendo as outras teorias. Tanto é que as teorias, elas devem fazer parte de uma leitura do cotidiano do aluno. O aluno deve conhecer por que eu estou no mundo, que relação eu tenho com esse mundo, que teoria eu defendo. Isso aí é base, tá? Isso é praxe. Então, o que acontece? Levando ao nível de cenas de rua, nós temos uma palavra-chave. Eu não ia nem perder tempo lendo as outras. Sobrevivência ao meio, que é a questão tratada por Darwin, né? Charles Darwin, no pensamento de teoria sobre as espécies, né? Então, eu tenho que sobreviver a esse meio impactante, esse meio capitalista. E aí eu não ia nem perder tempo. Claro que a questão número 9 é a letra A. Aqui na número 10, nós temos... Vou colocar aqui, peraí, para a gente poder visualizar melhor, né? Em relação à análise subjetiva da obra no âmbito social e familiar, agora você vai focar no âmbito social e familiar, né? Essa análise, segundo a interpretação possível de proposições, tem como característica marcante o quê? Qual é a relação que eu tenho? Na letra A, identificar determinadas categorias sociais apenas como forma documental? Será que é? Claro que não, gente. É uma reflexão que nos faz pensar sobre essa questão familiar e essa questão social, né? Informar a felicidade da vida do sujeito? Não vou nem perder tempo. Claro que ela não está querendo informar essa felicidade, porque a ambiência mostrada é muito triste, né? Muito comovente. Descrever o sujeito apenas de forma interativa com interlocutores? Se fosse, nós não teríamos conseguido mensurar o debate tão grandioso que foi, né? Letra D, identificar possíveis problemas sociais que necessitam de mais diálogos e propostas positivas no que tange a problemática cena de rua? Claro, resposta perfeita, 10D. O objetivo do texto o que é objetivar? Objetivar é quando você vai... Tudo que você vai fazer hoje em dia, você precisa de um objetivo. Tem o geral, amplo, né? Onde você vai destacar com verbo de valor, problematizar, analisar, refletir, discutir, né? Nesse momento, qual era o objetivo central do texto? Ele estava em que momento assim que você captou? É esse o objetivo que a autora queria. Letra A, contar a trajetória profissional da escritora? Não estamos falando de biografia. Biografia é um outro gênero textual, a qual nós vamos estudar em um outro momento, não agora, no português instrumental, porque não está na nossa ementa. Divulgar o livro Cena de Rua de Anjos. Será que o objetivo do livro, gente, do livro, não é da espessura da capa, nem do movimento desse contexto literário que ele está?
Não, né? Destacar a dificuldade, né, da vida nas ruas? Será que nós achamos a resposta correta? Claro que sim. Por quê? Porque na última ela diz assim, ó, descrever a vida na zona urbana da cidade grande, não. Ela não descreve. Não tem nem palavra no texto, ele é visual, né? Nós temos o quê? Ela destaca de forma subjetiva as dificuldades da vida nas ruas. Então, 11C. A 12, no artigo, né? Na sequência, aí foi a palavra que o aluno veio até no meu PV, né? Que ele foi perguntar qual era, né, a designação. Gente, o termo sublinhado foi empregado para se referir a um fato. Que fato foi esse? Hã? Esperado na vida do menino? Duvidoso na vida do menino? Esse fato vender. Constante na vida do menino? Claro que a resposta é C. O menino, ele sempre vai ficar roubando para ele conseguir as frutinhas para ele vender, né? Inesperado, não, claro que não é inesperado, né? O termo, no artigo, na sequência do artigo, uma mulher rouba, né? É a questão do roubo, um dos objetos. Será que o menino, naquele momento, foi duvidoso para ele? Não, ele está acostumado. Ele esperava, claro. O que é mais, assim, forte para você acertar nessa daí é porque o vender, né? Como ele rouba, ele vende, então ele já está acostumado com essas constantes roubos na rua, desse constante sofrimento. Então, é algo constante. Então, a palavra-chave nessa número 12 aí foi o constante na vida do menino, que acontece sempre na vida dele, a questão do roubo, né, do material que ele também rouba. Então, a resposta correta da 12 é a letra C. Na número 13, aponte o trecho em que a autora revela o clímax. O que é clímax? É aquele momento ápice, é aquele momento assim espetacular, né? Então, qual é o momento ápice que você se emociona, que causa assim uma comoção maior, né? Será que é quando o menino está cercado por 2 cachorros? Será que ali é o clímax? Não, porque ainda é o início, né? E o clímax geralmente é na hora que o vilão vai matar o bonzinho. E aí acontece alguma coisa, porque o bonzinho não pode morrer. Isso é o clímax da história. E aí, a nível de conhecimento, você ia ter que saber o que é clímax, né? E é algo assim, quem lê muito sabe o que é um clímax de uma história, né? O clímax final de uma novela, aquele ápice, onde vão descobrir todas as verdades, onde as mulheres que nunca tiveram filho, elas vão ficarem grávidas, é aquele clima final, assim, sabe, da novela. Será que é na letra B, quando a senhora segura com força a bolsa com medo de ser assaltada? Será que é naquele momento o clímax? Não, ainda não. Ali são cenas iniciais, né? Será que é quando o menino avista uma senhora de azul segurando uma criança? Não, ali foi um momento emotivo, né? Ou será que é a letra D, quando o menino rouba o presente e a sociedade o condena? Claro, ali é o clímax da história, é o momento de maior aflição que você se revolta pela aquela condicionante, né? Principalmente se você for contra uma ambiência dessa, né? Então, resposta correta, letra D. Na 14, nós temos, né, a questão que nós vamos representar. Releia a parte do texto. O menino tem a face triste, está pasmado, os tons frios nos levam a sentimentos mais amenos. Nessa parte do texto, a autora queria o quê? Com esses tons fortes, com esses tons frios, né? Com essa face triste do menino. Nesse momento aí, se você se reportar para a cena, né? É a questão da mãe, né? Desse carinho materno, quando ele vê a mãe, que inclusive ela desdenha o menino, ela nem tá olhando para o menino, é algo à parte ali, né? Além dele não ter isso, ele parece que não vai ter mesmo, porque ela também é indiferente a isso, né? E aí, nesse momento, pergunta-se qual é, nessa parte do texto, abaixo, a questão que mais está relacionada nessa parte em relação à interpretação da autora, né? Exprime um desejo do menino? Não, em nenhum momento. Talvez seja mais forte essa questão de você imaginar que ele está pensando isso, mas no olhar dele,
talvez seria um desejo dele. Mas nós temos questões mais fortes ainda, nesse contexto bem aí. Faz uma recomendação aos interlocutores, nesse momento nós paramos e analisamos, né? Várias proposições em relação. Estabelece uma comparação entre o amor de mãe e a vida sofrida do menino. Nesse momento aí, né? Essa relação, ela é mais forte do que essa primeira aí, exprimindo o desejo. Porque aqui, ela contracenou as duas modalidades. Tanto do menino em si e a da figura materna. Então, a expressão completa está na 14, é a letra C. E a última, 25 minutos. Opa, acho que eu vou conseguir hoje diminuir esse tempo desses vídeos, né? Tudo para ajudar esses alunos maravilhosos. Num beco escuro e escondido, no vão de qualquer prédio, de qualquer cidade, o menino abre seu presente. Olha o destaque aí, né? E o mesmo cotidiano lhe é apresentado novamente. Uma caixa semelhante, esse A aí não existe, tá, gente? Erro, meu Deus, grotesco. Esse A por quê? Porque essa crase bem aí, logo à frente tem um pronome, né? Pronome relativo que não pode. Os únicos pronomes que aceita o uso da crase é o dona, senhora e senhorita. Então, vocês não olhem para ali, tá? Por favor. Que ele tinha em mãos no início da narrativa. Isso aqui é porque eu tirei lá do artigo, tá? Meia-noite, fazendo essas aulas, tá? As aspas, novamente, né? Que é algo assim bem fácil de compreender. O uso das aspas destacam o quê? Seu presente. Qual é esse destaque dessa representação, né, da aspa aí? Apenas um trecho retirado do livro? Não é apenas um trecho. Já falei no início lá do primeiro slide, que a aspas, ela representa esse destaque do texto, essa abreviatura de alguém que vai falar, de alguém que quer chamar atenção para aquele momento ali. Então, a letra B, o objetivo central para entendermos subjetivamente a mensagem da autora, com certeza, porque a partir desse presente roubado, ele vai comprar novas frutinhas e o círculo vai continuar. A bola de neve vai continuar, ok? Então, 15, letra B. Então, meus amores, consegui em 27, 24. Aê, parabéns pra mim. Tomara que tenha um elogio lá positivo, né? Em relação, eu consegui em 27 minutos. Meus amores, então, eu espero que tenha ajudado. Quem tiver alguma dúvida pode ir no PV, que a gente discute, né? Essa questão é muito relativa, essa questão de interpretação de texto. E o que vai acontecer? Eu vou apresentar esse vídeo hoje para vocês analisarem, para, se tiverem dúvidas, vir no meu PV ou no grupo mesmo, tranquilo. E eu vou estar passando um filme, vou colocar junto com esse, tá? Um filme que vocês vão assistir no final de semana, tá? E na segunda-feira nós vamos iniciar, tá? A aula de resumo. Eu quero ver como é que está a escrita de vocês, tá bom? E aí nós vamos estar na segunda-feira vendo a questão dos resumos. Nós vamos estar trabalhando a questão dos resumos na segunda, na terça, na quarta, para o feriadão que vem aí, né? Na quinta e na sexta, vocês estarem fazendo mais essa atividade da N2, tá bom? Que nós vamos finalizar essa N2 aí, tá bom? Então é isso. Eu espero que tenha ajudado essas explicações aí dos questionamentos. Beijos.